Se você tem um namorado que consome pornografia, então eu tenho um conselho para te dar. Na verdade não é meu, é de uma esposa que mandou o relato dela para nós do Ministério Vida Pura. Se você tem um namorado que consome pornografia, se case com ele. Case sim. Quer saber por quê? Fica aí e assiste a vinheta. Fala galera, Vida Pura, tudo bem com vocês? Saudade de estar aqui com vocês no programa Vida Pura, no canal da Telmídia. Se você não me conhece, muito prazer, sou o pastor Felipe e é um prazer estarmos aqui nos estúdios da Comev em São Paulo, gravando o programa Vida Pura. E se você quiser vir aqui gravar o seu programa, o seu podcast, o seu projeto pessoal, ou levar toda essa estrutura para a sua igreja local ou para o local do evento que você vai realizar, entre em contato aqui com o pessoal da Comev. Aqui na descrição do vídeo você vai ver ali o WhatsApp deles, o link e tudo mais. Faça contato. É muito mais fácil do que você imagina e você vai ter acesso a toda essa estrutura. Show de bola, tá certo? Hoje eu comecei o programa aqui trazendo um conselho que nós recebemos de uma esposa. Se você tem um namorado que consome pornografia, se case com ele sim. Para falar mais a respeito disso, nós vamos comentar aqui o relato dessa esposa. Comigo, o meu parceiro, Davi W. Nascimento. Fala, Davi. E aí, Felipe, quanto tempo, hein? Cara, graças a Deus. Deus é bom, né? Glória a Deus. Tá abrindo portas pra gente aí. Então, enquanto uns estão segurando a corda aqui, a gente segura a corda lá e assim a gente vai caminhando, né? Uhum. Mas muito obrigado aí por você e pelos meninos aí, nesse tempo todo aí, fazendo o programa com a mesma qualidade, se não, melhor pra glória de Deus, né? Tamo junto. Mano, vamos lá. Você sabe que a gente está movimentando o Instagram do Vida Pura, né? Se você que está aí nos acompanhando ainda não segue o Vida Pura no Instagram, segue lá, @Ministério Vida Pura. Sobre um movimento de pessoas, né? Meninas que namoram com rapazes que consomem pornografia. E nós recebemos o relato de uma esposa e ela dá esse conselho para essas meninas, né? Vou ler aqui o relato da esposa. Você que namora com um viciado em pornografia, se case sim. Então essa esposa, ela fala para casar com esse namorado em pornografia, né? Mas agora vamos continuar lendo o relato dessa esposa. Case se você quiser destruir a sua autoestima, perder sua identidade, ser mãe de moleque que diz que é homem. Daqui a pouco a gente vai comentando parte a parte aqui. Case sim se você quiser ser usada na cama e não amada. Porque seu marido só vai usar o seu corpo para se satisfazer, não te satisfazer e ainda vai lembrar das mulheres dos vídeos que ele assistiu durante o dia enquanto estiver com você. Case sim se você quiser sair para passear com seu marido e saber que ele não curte o momento, porque a mente dele está só nos vídeos e cobiçando as mulheres que passarem do teu lado e ele só imaginando como seria se ele pudesse usar o corpo delas também. Assim que é conviver com um marido viciado em pornografia, que vai brigar com você, chamar você de insuportável, quando na verdade é insuportável conviver com um viciado, que quer que você faça todas as vontades dele, como se você fosse a mãe e não a esposa. Case sim, se você quiser destruir a sua vida. Cara, esse relato, a gente até publicou ele no nosso feed lá no Instagram. Nós estamos fazendo uma campanha, né? Já há algum tempo. Não case com um consumidor de pornografia. E aí eu estimulei, né, as esposas a mandarem os seus relatos. E você foi uma das pessoas que selecionaram esses relatos. Né? Chegou um monte, né? Um monte. Cara, isso é uma coisa que é interessante. Isso me assustou um pouco. Porque quando eu pedi a sua ajuda, né? Davi, manda aí pra mim, por favor, os relatos das esposas. Aí você começou a mandar. E calma que tem mais. Eu falei, meu Deus do céu. Cara, imagina só, a gente tá atingindo um tanto de pessoas. E esse tanto de pessoas já é um indicativo, né? Olha o tanto de relato que a gente recebeu. Imagina num conjunto de muito mais pessoas
quantas outras histórias não existem a respeito de casamentos destruídos por causa do consumo de pornografia, né? Sim. É importante lembrar, né, que eu fiz questão de lembrar que foram vários relatos justamente para não parecer que, tipo assim, foi um desabafo isolado de uma esposa numa rede social, e aí a pessoa que talvez tenha um namorado nessa situação pode ouvir falar: mas isso é uma mulher infeliz. Não deu certo o casamento dela, ela quer estragar meu relacionamento. E nós, como Vida Pura, não estamos aqui, claro, para estragar relacionamentos. Nós estamos aqui, de fato, para apresentar a verdade do Evangelho, justamente para a purificação dos relacionamentos, né? Para futuros casamentos que não venham bater na porta pedindo ajuda por coisas que poderiam ter sido resolvidas antes, né? Então aqui a gente não tá com os estraga prazer dos outros, estraga relacionamento, estraga namoro dos outros, né? A ideia é que esses meninos, homens que estão namorando, se despertem para uma restauração, Exato. Um arrependimento verdadeiro. Exatamente. Agora, se o seu namorado não se arrepende, fica com essas promessas vazias. Não, mas eu já parei. Não, mas eu vou parar. Não, fica tranquilo. Aí tem que terminar mesmo. Aliás, eu já assumi minha posição nesses casos que ou demonstrar arrependimento para essas meninas que são tão carentes e acreditam em tantas coisas que esses caras falam. Eles são tão mentirosos e manipuladores. As árvores, elas são reconhecidas pelos frutos. Arrependimento é viver, de fato, um processo de restauração. Ou a pessoa está vivendo um processo de restauração, ou é melhor você terminar. Davi, tem tantas coisas nesse relato dessa esposa que eu não sei nem se vai caber tudo em um programa só. Uhum. Então, vamos analisar uma parte a parte aqui, e aí a gente vê se a gente termina hoje ou se vai para uma parte 2, talvez até uma parte 3. Bom, se você namora com um viciado em pornografia, se case. Case se você quiser destruir sua autoestima, né? A autoestima da esposa do consumidor de pornografia praticamente não existe, né? Porque ela sempre se coloca nesse lugar assim: será que tem um problema com o meu corpo? Será que o problema é a minha aparência? Será que se eu fosse mais atraente, aí meu marido não iria recorrer à pornografia e à masturbação? O que não é verdade nenhuma. Não. O cara já casou com essa mente pornográfica. Sim. Ele já leva nessa bagagem essa promiscuidade, essa variedade de corpos, ainda que essa esposa atendesse a todos os padrões de beleza que a sociedade coloca, né, e monta aquela mulher perfeita. Ainda se ela fosse aquela mulher, esse homem não estaria ali só para ela. Sim. Sim, porque a lógica do coração dele é uma lógica de idolatria, né? Ele antes dele trocar a esposa dele por outras mulheres no coração dele, ele já trocou Deus por outros deuses. Então, se ele faz isso com Deus, ele vai fazer isso com a esposa. Ele vai ser um cara que não vai querer parar no emprego que ele tá. Ele vai ser um cara que não vai estar satisfeito com nada. Então, é a lógica do coração dele. Não tem nada a ver com o corpo da mulher. Não tem nada a ver com a aparência da mulher. Não tem nada a ver com o que ela faz. O problema está na idolatria do coração dele. E entender que isso não surgiu assim de uma hora para outra. Fortaleza se constrói no coração durante um tempo. E são alimentadas também. Então, como é que era o cenário desse relacionamento dos dois antes do casamento? Né? Fica difícil as mulheres vindo e dizendo: olha, eu descobri que meu marido é imoral. Mas no namoro já viviam em imoralidade. Né? A pornografia não se instala no cérebro assim de uma hora para outra. Então, ou seja, foi algo alimentado muito antes dela. Logo, não tem nada a ver com ela. O problema é uma fortaleza no coração dele que precisa ser destruída, há ídolos no coração dele que precisam ser destronados, e isso requer, de fato, processo. Vou enfatizar aqui algo que o Davi falou que foi muito importante, né? Antes dele estar trocando você, esposa, pelas amantes virtuais ou até amantes físicas, assim, né? De contato físico, foi o que o Davi falou. Ele trocou Deus no coração dele por outros deuses. Então, eu acho importante que a esposa, e você que está namorando aí, que ainda não assumiu esse compromisso, entenda, esse homem, antes de tudo, ele tirou Deus do centro do coração dele para colocar um ídolo. E esse ídolo que está sentado no trono é ele mesmo. Sim. É o desejo dele, é a vontade dele, é a satisfação dele, é o prazer dele, é o que eu quero isso agora. No meu jeito. É o meu jeito. Então, assim, ela vai até falar sobre isso daqui a pouco nesse relato. Então,
não é em primeiro lugar com relação a você. E você precisa, de fato, em primeiro lugar, encontrar, você que está namorando, um homem temente a Deus, acima de todas as coisas, que não negocia princípios. Segundo ponto que ela fala aqui, eu vou, acho que juntar duas coisas porque cabe. Perder sua identidade, ser mãe de moleque que diz que é homem. Então ela perde a identidade dela. Quem ela é? No caso, ela é a esposa. Mas nessa relação ela não é mais a esposa. Ela vira a mãe de um moleque. Sim. Porque de fato não é homem. E não é mesmo. Sim. Ele nunca assumiu esse papel. A pornografia é a realidade dele, de coração, como a gente trouxe. Então, se ele já trocou Deus, como a gente falou no primeiro ponto, se ele já trocou Deus no coração dele por outros deuses, então ele também trocou o que Deus diz que ele é, a identidade que Deus afirma que ele tem, por outras identidades que os deuses dele dizem que ele tem. Né? Então, e se o Deus de todo idólatra é o próprio idólatra, então a afirmação até de masculinidade que Deus daria para ele, segundo a palavra, ele não quer essa masculinidade bíblica. Ele quer ser homem segundo o que ele acredita que é ser homem. E na mente dele pornificada, ser homem é ser o que pega todas, nem que seja mentalmente. Talvez não fisicamente, mas mentalmente ele já traiu com várias. Tanto os caras no namoro quanto os caras no casamento. Então ele tem essa lógica já. Então ele não troca só Deus, mas ele também troca o que Deus diz que ele é, por outras afirmações. Então, e aí logo ele também vai mudar a visão na cabeça dele em relação, não só a si, mas também em relação à parceira, em relação à esposa, em relação à namorada. Se Deus diz para ele, né, a afirmação bíblica diz para ele que ela é aquela que ele deve amar como Cristo amou a igreja, ele trocou isso, ele não vai amar como Cristo amou a igreja. Então ele vai enxergar ela de acordo com a idolatria do coração dele. E vira mãe, né? Porque é a que cozinha, é a que passa a roupa dele, é a que cuida dos filhos, é a que cuida de tudo, né? Deixa ele prontinho, bonitão. Sim, lava a cueca. Lava a cueca dele, lava a roupa dele, deixa ele lá bonitão para ele se satisfazer com outras mulheres. Que aí já é o terceiro tópico que ela fala aqui. Case sim, se você quiser ser usada na cama e não amada. Porque o seu marido só vai usar o seu corpo para se satisfazer. Não vai te satisfazer e ainda vai ficar lembrando das mulheres que assistiu nos vídeos enquanto estiver tendo relação com você. Cara, isso é muito pesado porque a gente tem uma expressão no Vida Pura. A gente joga contra o que a plataforma aqui quer quando a gente usa algumas certas expressões. Mas não tem jeito. A gente tem uma frase no Vida Pura que a gente fala assim, né? O marido usa o corpo da esposa para se masturbar. Uhum. Não é masturbação porque ele está tendo uma relação sexual. Teoricamente seria isso, mas na prática mesmo, por causa do que ele está pensando e naquilo que ele está projetando na relação, ele pega o corpo da esposa e usa como uma boneca mesmo, um objeto, sim, nada mais do que isso para satisfazer as suas próprias vontades, sem se preocupar em absolutamente nada do desejo da esposa. Agora você imagina, eu não sei se é o caso dessa esposa aqui, porque eu não tenho mais detalhes da história dessa. Mas a menina tá lá na igreja, tal, de berço, nasceu no lar cristão, cresceu, tudo mais. Tá lá esperando o marido dela. Esperando no Senhor. Escolheu esperar. Tá lá. E aí, namora, aquele namoro de conto de fadas, com aquele menininho carinhoso, romântico, mal ela sabe o perverso sexual que ele é. E aí casa. E quando casa, ele já casa e vai projetar logo de cara nesse casamento todo esse egoísmo, toda essa imoralidade. Logo nos primeiros contatos com ela, ele já vai ter relações sexuais pautadas nesse egoísmo. Em si mesmo. Como fica para essas meninas que estão acompanhando a gente aqui, que têm namorados? Que, não, ele disse que vai parar. Ele disse que não assiste mais, né? Porque agora todo mundo para assim num milagre. Como fica para essa menina quando ela começa a ter as suas experiências sexuais? Digamos que ela casou virgem, o que hoje é difícil também, mas enfim. E aí dá de cara com um cara desse logo nas primeiras relações. E aí se dá conta de que assim, peraí, eu casei pro resto da vida e agora vou viver essa vida pro resto da minha vida? Olha que situação. Fica para um outro programa, porque a resposta também é muito complexa. Pois é. Minhas irmãs,
de coração, vocês precisam parar de acreditar em promessas vazias desses namorados que vocês têm, que já assumiram que consomem pornografia. E se você namora e não sabe se o seu namorado consome ou não pornografia, chega a hora de você chamar ele para uma conversa séria e fazer essa pergunta olho no olho. Você assiste pornografia? Porque o que nós estamos lidando, olha só, uma única vez foi suficiente no Instagram do Vida Pura para falar assim: esposas, vocês que têm maridos que consomem pornografia, o que vocês poderiam falar para essas meninas que namoram e que descobriram que os namorados consomem pornografia? E os relatos não param de chegar até hoje. Porque eu já pedi isso há alguns dias. E você falou que ontem já chegou mais uma história, né? Que você estava compartilhando comigo aqui em off. Então vocês precisam ter essa consciência. Não transformem o namoro de vocês num conto de fadas. Nem sejam guiadas pela carência ou pela dependência emocional. Não projetem no namorado de vocês a figura paterna que talvez vocês não tiveram. Porque isso é muito sério. Nós estamos lidando hoje com a dor de centenas de esposas que estão profundamente arrependidas de terem casado com homens consumidores de pornografia. E muitas delas sabiam, a maioria sabia, desde a época do namoro, que o homem consumia pornografia. Então fica aqui um alerta para vocês acompanharem essa série de programas. Hoje nós estamos aqui, através de um relato, entre tantos que nós recebemos, passo a passo expondo o que é a vida de uma pessoa quando se casa com um consumidor de pornografia. E se essa já é a sua realidade e você precisa de ajuda, vai lá na página do Instagram do Ministério Vida Pura, @Ministério Vida Pura. Siga, mande uma mensagem no direct, olhe lá o nosso trabalho mais a fundo e peça ajuda, tá certo? Davi, obrigado, irmão. Então no próximo programa a gente continua, beleza? Demorou. Siga o Davi aí nas redes sociais. Faz tempo que eu não falo do Instagram do Davi, @DaviDonascimento.mvp. Olha aí o errado. DaviDonascimento.mvp. O editor tá colocando aqui na tela. O meu @PRFelipeBentley. Siga também a Telmídia no Instagram e a Comev também. E se você quiser ter acesso ao streaming da Telmídia, com séries, filmes, desenhos de altíssima qualidade, a Comev há tantos anos produzindo conteúdo de qualidade no meio cristão, aqui na descrição ou no QR Code que aparece na tela você pode ter todas as informações. Assista o conteúdo gratuito e se torne um assinante, porque de fato vale a pena você trazer um conteúdo de qualidade para sua família e ajudar na expansão do reino de Deus, tá certo? Nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade e nos vemos no próximo encontro. Até lá, Deus abençoe você.